Ultimassauro, uma criatura tão colossal que chega a ser absurdo pensar que isso foi criado, tão inteligente que caça com estratégias militares e tão poderosa que poderia derrubar qualquer criatura com um único golpe. O híbrido mais mortal já concebido, uma fusão genética de alguns dos dinossauros mais perigosos que já existiram. Mas e se esse titã artificial fosse lançado no mundo real do Cretáceo? Será que ele dominaria os ecossistemas pré-históricos ou encontraria rivais capazes de desafiar o seu reinado? Hoje vamos descobrir se essa máquina de destruição sobreviveria ao período mais selvagem e mais perigoso da história da Terra. Então, vamos nessa. Antes de mandá-lo para o período Cretáceo, vamos entender primeiramente do que se trata essa criatura. O Ultimassauro é um híbrido da linha de brinquedos Jurassic Park Efeito do Caos, cancelada da Kenner. Ele é feito de DNA de Tiranossauro Rex, Triceratops, Velociraptor, Anquilossauro e Estegossauro, tornando uma máquina de combate mortal. Sua aparência lhe confere os chifres de Triceratops, a cabeça e o corpo de um Tiranossauro, os braços e as pernas de um Velociraptor, a armadura dorsal e a clava óssea da cauda de um Anquilossauro, que talvez também tenha o DNA de Estegossauro, que possa ter contribuído para os espinhos também na cauda. Sua pele é principalmente cinza com baixo ventre amarelo claro, listras pretas nas costas e placas de armadura, manchas amarelas ao redor dos olhos e uma cabeça e pés vermelhos. Mas o Ultimassauro não é simplesmente um híbrido qualquer, é a culminação da engenharia genética mais avançada, uma máquina de matar perfeita que combina as características mais letais de todos os predadores e presas pré-históricas em um único organismo. Imagine uma criatura que supera o Giganotossauro em tamanho, rivaliza com o Tiranossauro em força bruta e possui a inteligência calculista da Indominus Rex. Tudo isso é um pacote geneticamente aprimorado para a destruição absoluta. Com seus impressionantes 15 metros de comprimento, 5 metros de altura e um peso superior a 10 toneladas, ele domina qualquer ambiente por pura presença física, fazendo até os maiores terópodes do Cretáceo parecerem insignificantes em caso de comparação. Sua mordida devastadora é estimada em 56 mil newtons. Não apenas esmaga ossos com facilidade, mas também supera a força de qualquer predador terrestre conhecido, se comparando apenas ao lendário Tiranossauro Rex. Mas o tamanho e força são apenas o começo de seu arsenal aterrorizante. O Ultimassauro possui uma armadura natural composta por placas ósseas densas e uma pele ultra resistente, herdada do DNA do Anquilossauro, tornando-o virtualmente imune a ataques convencionais. Suas garras curvadas, afiadas como lâminas, podem rasgar através de couraças de herbívoros blindados com a mesma facilidade que cortariam carne macia. Sua fisiologia híbrida inclui habilidades que desafiam a natureza, visão térmica para rastrear presas no escuro, resistência absurda à dor que permite continuar lutando, mesmo com ferimentos graves, e uma capacidade limitada de camuflagem ativa, permitindo que se misture parcialmente ao ambiente, como um predador fantasma. O Ultimassauro é, em essência, o ápice da evolução predatória, uma criatura que não foi moldada por milhões de anos de seleção natural, mas sim projetada em laboratório para ser a arma perfeita. No entanto, toda essa perfeição genética vem com um preço, o apetite que exige consumo constante de carne fresca, tornando a escassez de presas uma ameaça existencial. Seu tamanho colossal também limita sua resistência em perseguições prolongadas, forçando-a a confiar em emboscadas rápidas e brutais. E talvez o mais importante, enquanto os dinossauros naturais evoluíram em equilíbrio em seus ecossistemas, o Ultimassauro é um intruso, um elemento disruptivo que pode descobrir que mesmo a máquina de guerra perfeita pode encontrar seus limites quando confrontadas com as imprevisibilidades do mundo selvagem do Cretáceo. Bem, agora vamos para o que importa. Chegou a hora de transportá-lo diretamente para o Cretáceo, mais específico na formação Hell Creek, no final do período Cretáceo, há aproximadamente 66 milhões de anos atrás, um dos ambientes mais hostis e competitivos que o Ultimassauro poderia enfrentar. Esse ecossistema diversificado, que abrangia o que hoje é o noroeste dos Estados Unidos, era dominado por uma combinação explosiva de herbívoros colossais e predadores implacáveis, todos evoluídos para sobreviver em um mundo onde apenas os mais fortes e adaptados prosperavam. Nesse cenário de vida ou morte, o Ultimassauro encontraria presas monumentais como os Triceratops, que com seus 9 metros de comprimento e 12 toneladas de peso puro, armados com 3 chifres afiados e uma gola óssea quase impenetrável, representariam tanto uma fonte de alimento substancial quanto um desafio mortal.
os Edmontossauros, viajando em manadas de dezenas de indivíduos, ofereceriam oportunidades de caça mais acessíveis, mas exigiriam estratégias elaboradas para isolar membros jovens ou doentes. E então havia os verdadeiros tanques de guerra da era, os Anquilossauros, completamente blindados e armados com caudas em forma de clava que poderiam esmagar até mesmo o crânio de um predador do tamanho do Timosaurus, com apenas um único golpe preciso. No entanto, as verdadeiras ameaças viriam dos outros predadores apex desse ecossistema, o lendário Tiranossauro Rex, é claro, com seus 12 metros de comprimento e uma mordida capaz de gerar impressionantes 60 mil N de força, seria o principal rival pelo domínio territorial. Enquanto isso, haviam algumas espécies de dromelsaurídeos, mas acredito que não seria um problema para essa criatura colossal. Então nessa análise, vamos apenas considerar o T-Rex de carnívoro. O ambiente em si seria um desafio constante, com estações chuvosas transformando vastas áreas em pântanos traiçoeiros e períodos de seca forçando migrações em massa que testariam os limites da resistência do híbrido. Nesse mundo brutal, o Ultimasauro teria que provar que a engenharia genética superior poderia superar milhões de anos de evolução. Para dominar os implacáveis ecossistemas da formação Hell Creek, o Ultimasauro precisaria desenvolver uma estratégia complexa que aproveitasse ao máximo suas vantagens genéticas enquanto minimizasse seus pontos fracos. Seu primeiro movimento seria estabelecer um território estratégico, preferencialmente uma área de transição entre florestas e planícies abertas, permitindo tanto emboscadas furtivas quanto espaço para perseguições curtas e explosivas. Ao contrário dos predadores nativos, o Ultimasauro teria a vantagem única de poder alternar entre táticas de caça. Durante o dia, poderia usar sua camuflagem limitada para se esconder na vegetação, à espera de presas desavisadas. Quanto à noite, sua visão térmica lhe daria uma vantagem insuperável sobre presas e qualquer competidor noturno. Quando confrontado com um Triceratops adulto, o Ultimasauro enfrentaria um dos herbívoros mais perigosos do Cretáceo, com seus 3 chifres afiados, uma gola óssea impenetrável. Nesse duelo, o híbrido não poderia confiar apenas em força bruta. Sua estratégia seria uma combinação de inteligência tática e ataques rápidos, e um bom uso de suas armas, inclusive seus chifres, irônico não? Utilizando sua agilidade superior para flanquear o Triceratops, o Ultimasauro miraria especificamente nos tendões traseiros com suas garras afiadas, buscando incapacitar a presa antes de aplicar uma mordida fatal na base do pescoço. No entanto, um erro de cálculo poderia ser fatal. Um único golpe bem ajustado dos chifres do Triceratops seria capaz de perfurar até mesmo a armadura natural do Ultimasauro. Já contra o Anquilossauro, o desafio seria completamente diferente. Esse herbívoro blindado era praticamente uma fortaleza ambulante, então seria bem complicado derrubar um, com placas ósseas cobrindo todo o corpo, assim como uma cauda clava capaz de esmagar ossos com uma força absurda, assim como ele. Aqui o Ultimasauro precisaria usar toda sua inteligência para virar o jogo ao seu favor, ainda que possuísse todas as armas que seu adversário ostentava. O Anquilossauro não cederia fácil. Uma tática eficaz seria usar o ambiente ao seu favor, empurrando o Anquilossauro para terrenos irregulares ou áreas onde seu equilíbrio seria comprometido, criando a oportunidade para um ataque rápido ao ventre desprotegido. No entanto, esse seria um dos poucos casos onde o híbrido poderia optar por recuar. O risco de um único golpe da cauda do Anquilossauro causar ferimentos incapacitantes faria dessa talvez a caça mais perigosa em seu repertório, reservada apenas para situações extremas de escassez de alimento. Agora, quando confrontados com os T-Rex dominantes, o Ultimasauro adotaria uma abordagem calculista, evitando confrontos diretos com machos adultos em seu auge, mas desafiando sem medo indivíduos mais jovens, idosos ou feridos para estabelecer dominância gradual, já que nessa situação ele estaria sozinho. Porém, se estivesse em uma situação contra apenas um indivíduo adulto saudável, ainda assim suas habilidades seriam superiores ao rei dos dinossauros, já que ele é basicamente uma versão aprimorada dele. Sua inteligência superior lhe permitiria reconhecer e explorar padrões de comportamento, assim como os híbridos que já foram analisados, seguindo manadas de Edmontossauros e suas rotas migratórias, antecipando locais de cruzamento de rios onde as presas estariam mais vulneráveis e até mesmo usando chamados de outros predadores como isca para atrair curiosos. A longo prazo, o Ultimasauro reescreveria as regras do jogo ecológico fácil, forçando toda a cadeia alimentar a se adaptar a uma presença disruptiva, provando que mesmo em um mundo de gigantes naturais, uma criação artificial poderia se tornar a força evolutiva mais impactante desde a extinção em massa do Permiano Triássico.
Após analisar minuciosamente suas capacidades e os desafios da formação Hell Creek, chegamos a um veredito inquestionável. O Ultimasauro não apenas sobreviveria ao Cretáceo, mas se tornaria a força dominante que reescreveria as regras da cadeia alimentar pré-histórica. Sua combinação sem precedentes de tamanho, inteligência tática e adaptabilidade genética o colocaria em uma categoria completamente separada dos predadores naturais da era. Seria superior até a própria Indominus Rex, um ser tão avançado que poderia ser considerado o primeiro super predador da história do planeta. Ele não competiria pelo topo da cadeia alimentar, ele criaria um novo degrau acima dela, forçando até os maiores carnívoros do período a reconsiderarem suas táticas de sobrevivência. Isso podemos considerar também se ele vivesse em qualquer parte do planeta. Se vivesse a longo prazo, provavelmente ele desencadearia uma corrida evolutiva no Cretáceo, onde apenas os mais fortes e adaptáveis sobreviveriam à sua influência, um legado tão impactante quanto sua própria existência. Agora eu quero saber sua opinião. Você acha que o Ultimasauro seria o rei indiscutível do Cretáceo? Ou será que a natureza encontraria uma maneira de equilibrar essa força híbrida? Deixe nos comentários. Se gostou dessa análise, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais conteúdos como esse. Um abraço e até o próximo vídeo.